Cumprimento a classe de Gideões com a paz do Senhor e com a participação também especial hoje com uma Rosa de Saron. Então, eu cumprimento também as irmãs da classe Rosa de Saron com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, pastor Amiston Jeremias e a nossa professora Rosilene, a qual passo a oportunidade para eles para cumprimentar os irmãos e para nós começarmos essa nossa aula. Pastor, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos alunos aí das duas classes e aqueles demais alunos que forem de outra classe, que tiver esse alcance aí também da nossa aula da 13ª e, podemos dizer, a última lição do trimestre. Né? E dizer da satisfação e alegria de estar participando aqui juntamente com os irmãos, professor Juscelio, além desse estudo que nós vamos estar fazendo e apresentando aí para os irmãos. E agradecer a Deus pela vida do professor Juscelio, que teve essa iniciativa tão maravilhosa. Né? E vamos continuar aqui, vamos em frente. Esperamos que os nossos alunos aproveitem bem o que vai ser repassado aqui da nossa lição. A Ana Rosilene cumprimenta aí os irmãos, logo após o pastor já está à vontade aí para iniciar a lição aí, tá? O título da lição e prosseguir. Ok. Saúde os irmãos, as irmãs também com a paz do Senhor. Ana Rosilene? Oi, estou aqui. Ok? Agradeço essa oportunidade que os irmãos nos concedem, essa oportunidade de estarmos dando aula aqui, diante desse caos que estamos passando no momento, né? Mas é gratificante a obra do Senhor não parar, né? Nesse momento. De alguma forma também, com fé em Deus, continuamos a obra do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos aqui introduzindo a nossa lição do início aqui com o assunto, que é a batalha espiritual e as armas do crente, tá? E o nosso texto áureo, ele vem dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Eu gostaria de fazer aqui uma observação, primeiramente, entre o assunto, o tema da lição e a verdade prática, e o que depois vai discorrer mais na frente. Que ele fala aqui o assunto, a batalha espiritual e as armaduras do crente. E a verdade prática, ela diz, o uso da armadura de Deus. Parece assim, uma controvérsia, que diz o seguinte: armas do crente e o uso da armadura de Deus. Né? Fica assim parece uma controvérsia, mas as armaduras, Paulo vai dizer aos Efésios que elas são de Deus. Né? E as armas, a armadura é o quê? Um conjunto de armas, de instrumentos de batalha, armamentos, e são de quem? De Deus. Colocar à disposição do crente para as batalhas espirituais. O objetivo geral da nossa lição, ele vai dizer qual é o objetivo. É mostrar que o uso da armadura de Deus, mais uma vez, vem isso aqui, né? Assegura a vitória no campo da batalha espiritual. E os objetivos específicos, nós vamos estar discorrendo sobre. Estaremos demonstrando qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha,
e apresentar o campo de batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Nós já queremos dizer que todas são indispensáveis, né? É uma relação que Paulo apresenta, mas existem outras. Essa de Efésios capítulo 6, onde ele vai colocar aqui essa relação, ele limita aqui um pouco, né? Mas existem outras e outras armas que não são apresentadas aqui nesse contexto de Efésios, capítulo 6, mas que estão ao longo da Bíblia, armas de Deus colocadas à disposição do crente. E que o crente deve cada dia fazer uso. Graças a Deus. Muito bom, a introdução, pastor. Sim, introdução com a Rosilene, à frente. Sim, Rosilene. Ok. Na introdução. Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Aí o pastor vai falar sobre o tópico 1, depois eu vou entrar no tópico 2, tá? Mas aqui ele vem falando sobre, o apóstolo ele convoca a igreja para lutar. Muito bem. O primeiro tópico diz o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. Tem um texto de Paulo que ele diz que todo o soldado, melhor, todo atleta, acho que é Romanos, todo atleta ele deve se preparar e, às vezes, até dispensar aquilo que não contribui para o atletismo, para a sua batalha naquela competição. E todo o soldado, ele precisa lutar com legitimidade. Então, nós sabemos que existe, o Brasil, ele prepara o jovem ainda muito cedo, com seus 17 anos, já prepara o jovem para uma batalha, para uma guerra. Embora que o nosso país, graças a Deus, não enfrente, não temos esse problema de guerra, mas cabe um preparo onde toda nação ela tem que ter o seu exército preparado. E o soldado brasileiro, ele começa logo desde o início, com 17 anos já se preparando para isso. Lá, quando ele é recruta, ele é preparado para ter o conhecimento de tudo que, se um dia precisar ele usar na guerra, ele vai estar em condições de usar. E o nosso texto aqui diz o preparo espiritual do crente para a batalha. Nós vivemos, nós crentes, quando aceitamos a Jesus, de cara nós já recebemos, logo já nos alistamos nesse exército. Por quê? Aceitou a Jesus, pode se preparar que vem batalha pela frente. Né? Aceitou a Jesus, mudou de posição. Já agora passamos a tornar do outro lado, não pertencemos mais ao inimigo. E o inimigo tem o seu triplo ministério: matar, roubar e destruir. A destruição ela vem de várias formas, mas Paulo aqui está dizendo, olha, irmão, a batalha espiritual ela é certa, não tem como você fugir. Se a gente observar esse mesmo texto, Paulo vai dizer que vai chegar um dia em que esse dia é chamado de mal, o dia mal. Então ele diz que nesse dia mal a gente tem que nos apegar com as armas, com as armaduras de Deus. Então o item 1 aqui vai dizer, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma
passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Ou seja, é reconhecer a nossa fraqueza e nós, com as nossas forças, não temos condições de vencer essa guerra. Josafá, ele teve essa consciência. Quando ele recebeu a ameaça do inimigo, o que ele disse? Ele foi para a oração, para o jejum, e disse o seguinte: ó Senhor, nós não temos preparo nenhum, nós não temos exército, nós não temos uma força bélica, mas tem uma coisa: a nossa confiança, os nossos olhos estão postos em Ti. Então, ele reconheceu a sua fragilidade, mas também reconheceu que de Deus viria a força para eles vencer aqueles exércitos que estavam vindo contra ele. Né? Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio de quem? Do Espírito Santo. Isso aqui que é o mais glorioso. Sabemos que Jesus, ele disse assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá a vós. Então, o Espírito Santo está conosco exatamente para suprir essas nossas necessidades. E, por isso, precisamos estar fortalecidos por meio de quê? Aí o apóstolo cita aqui: renovação da mente, né? E lá em Romanos capítulo 12, ele fala isso em Efésios 4, 23, e fala em Romanos capítulo 12, primeiro, onde ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? E ele convida-nos a nós nos renovar cada vez mais para que nós possamos compreender essa ligação da renovação, de um novo entendimento, nos leva a compreender o que é a vontade de Deus para conosco. Paulo diz que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Então, é uma vida renovada, uma mente renovada, uma vida santificada na santidade, Efésios 4 e 24. Aqui, para explanar santidade, nós sabemos que é separação, não é? E ser cheio do Espírito Santo. Paulo recomenda andar no Espírito, não é? E não na carne. Aquele que anda no Espírito pratica as coisas do Espírito. O que anda na carne pratica as coisas da carne. Lembrando que a carne é um inimigo forte, né, contra nós. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Aqui tem um ponto importante. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É o texto lá de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Queridos, aqui ele apresenta pisar serpente, pisar também escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10 e 19. Observe, ele não está falando aqui, o comentador, passagem que Jesus relatou, e eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. Jesus não estava falando do animal serpente, né? E nem do animal escorpião, mas da sua natureza. O que Gênesis vai dizer que a serpente é? Astuta, não é isso? A serpente é astuta. Lá em Gênesis, capítulo 3, vai dizer que era um animal muito astuto. E ele está lá, a Eva estava conversando com a serpente, e a serpente, o que ela faz? Ela troca tudo aquilo que Deus tinha falado, começou a modificar as coisas, e Eva passa a acreditar no que a serpente estava dizendo. E o escorpião? O escorpião é traiçoeiro, ou seja, ele é tido aqui também, não o animal, mas a sua natureza. Então, tudo isso representa as astutas ciladas do inimigo.
E observe que diz, e toda a força do inimigo. Então, o Senhor não está falando do animal, tá? Ele está falando, tem gente que pensa isso aqui, ele confunde esse versículo. Pisar serpente, aí sai crente aí pisando na cabeça de uma cascavel, tá? Aí que ele diz, não, foi Deus me deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, né? Do escorpião, mas isso aqui fala da natureza desses animais. Uma historinha rapidinho, que diz que a tartaruga na água deu, isso aí você já deve ter conhecido essa historinha, e a tartaruga dá uma carona para o escorpião que precisava atravessar o rio. E estão ali atravessando, e o escorpião ali, montado ali naquela tartaruguinha, e de repente, lá já chegando na beirada, na margem, o que acontece? O escorpião leva o seu esporão e tum, né? Dá ali uma esporada ferrenha mesmo. Aí a tartaruga diz assim, mas seu escorpião, eu lhe fiz um favor, eu lhe ajudei a atravessar o rio, e assim que o senhor me recompensa, ele disse, eu estou agradecido, mas eu não posso negar minha natureza. Né? Então, o Senhor está falando exatamente desses mesmos principados, potestade, que existe, que Paulo está comentando lá em Efésios capítulo 6. Tá? 2. Agora, o interessante disso é a gente observar que o Senhor está dizendo que eu vos dou poder. Né? Esse poder aqui é vindo do Senhor. É isso que nós temos que observar. O poder não é nosso, ele vem do Senhor. 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Né? Paulo recomenda. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. E quando ele diz lá o seguinte, não é possível, o comentador ainda diz, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, a oração. Veja que essa arma especial da oração, Paulo deixa lá no final. Ele relaciona ali uma relação de armas, armaduras de Deus disponível ao crente. Aí depois ele vai dizer, orando em todo o tempo. Né? A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso aqui é uma das observações que o professor Juscelio fez aí, sobre orar no Espírito, né? Oração com o Espírito e oração em línguas. Né? Então, é o seguinte, quando nós abrimos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, lá é orar com Espírito. Tá? Falando, isso aí é a oração falando em línguas. Orar com o Espírito. Isso aí é a oração falando em línguas. Paulo está dizendo, orando todo o tempo. Só que ele mostra aqui qual o tipo de oração. Não é orar com o Espírito, mas no Espírito. Quando essa oração aqui, orar com o Espírito, eu falo, estou edificando a mim mesmo. Né? Então, é só abrir lá, 1 Coríntios 14, 15, ele está dizendo que aqui ele está orando no Espírito. Esse Espírito é com letra minúscula. A letra minúscula que refere-se ao Espírito do homem. Tá? Agora, quando nós vamos aqui para Efésios capítulo 6, ele está orando no Espírito. É diferente. Isso aqui é oração com discernimento. É você e a sua mente, você orando, e é o Espírito lhe dirigindo. Por que Paulo diz o seguinte? Orando em todo o tempo no Espírito. Ora, depois dele falar de uma guerra, de uma batalha, que o crente lutou, que o crente teve que se defender, que o crente teve que atacar, ele diz assim, não pare por aí não. Permaneça orando, mas não é aquela oração de falar em línguas estranhas. Isso ali só vai edificar a ti mesmo. Então, você precisa ter discernimento dessa oração. Que discernimento é isso?
é o Espírito Santo te levando a definir as suas necessidades. Eu até digo que isso aqui é uma oração como dom de discernimento. Por que eu estou orando? A que fim eu estou orando? Que área da minha vida eu estou orando? É uma área de ataque que está acontecendo ali. E o Espírito está me direcionando. É por isso que chama orar no Espírito. Orar com entendimento. Orar com discernimento. E é isso que Paulo diz assim, meu irmão, não fique plantando bananeira, gritando. Não, você precisa orar com discernimento. Tá? Então, só para aí a gente falar um pouquinho desse discernimento aí sobre a oração no Espírito e oração com o Espírito. Não é? Acredito que deu para entender. Então, mais uma vez, orar com o Espírito é oração em línguas. Orar mesmo aí à vontade, grita, fala em mistério, aquela coisa. Agora, orar no Espírito é oração com discernimento, esperando que o Espírito Santo te guie nas nossas necessidades. Então é isso. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, né? Isaías 59:2, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos, olha o que a palavra de Deus recomenda. Vigiemos em oração e súplica. O Senhor disse, olha, vigiai, né, e orai. Então, são dois elementos que precisam andar juntos. Por que dá de muito fracasso de muitos crentes? Porque eles até oram, e oram bastante, mas esquecem esse outro elemento importante que é a vigilância. Oram, mas vigiam um pouco. Então, precisamos, meus irmãos, cada vez mais, não esquecer da oração, mas importante também não esquecer de estarmos vigiando para saber o que está à nossa volta, o que está ao nosso redor, ao nosso derredor, para nos destruir espiritualmente. Muito interessante, né, pastor? É só na escola bíblica dominical mesmo para a gente conseguir absorver esses detalhes, né? Que é no culto comum, não tem como a gente absorver isso. E por isso que a gente vê algumas até discrepância. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem do WhatsApp onde que me convidava a orar ao Espírito Santo, né? E quando é que, na verdade, nós temos que orar a Deus, pedir a Deus em nome de Jesus. E essa oração, ele disse que era uma oração mais forte, que é orar para o Espírito Santo. Então, Primeiro, sobre a oração, Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Né? Sim. Romanos, lá, capítulo 8, versículo 26 e 27, que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo na oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ou seja, a oração não é dirigida ao Espírito Santo, ela é dirigida a Deus em nome de Jesus. Jesus diz, tudo quanto pedires em meu nome. Né? Então, o Espírito Santo. Agora, só que muitas vezes, você sabe que muitas vezes a gente quer alcançar algo, vamos dizer assim, de uma autoridade, de um governador, e a gente não sabe, às vezes, se expressar. Aí a gente precisa de quem? Daquela pessoa que vai conosco, que já conhece bem como é o linguajado do governador, como é que se dirige. Aí a gente faz o pedido, mas ele diz assim, não, governador, na verdade ele está querendo isso. Aí ele coloca de uma maneira bem clara para ele. Né? Então, assim, eu comparo o Espírito Santo. A gente chega todo bruto diante de Deus. Aí o Espírito Santo intercede por nós com gemido. Aí ele filtra tudo direitinho, né? Ele filtra tudo direitinho e diz, pai, na verdade, ele falou umas besteiras aí, mas o que ele está querendo é isso mesmo, é isso aqui. Ó. Tudo aconteceu aí. Muito interessante. Irmã Rosilene, ponto 2, uma aula muito interessante, irmãos. Ok, só para completar aí
que o pastor acabou de falar, Lucas 11:1 fala assim, ensina-nos a orar, né? Mas nos ensine a orar. E em Lucas 11:1, o Paulo, ele fala sobre isso aí. Ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Sabemos que o campo da batalha, ele é bem amplo, né? Como o pastor falou, muitos oram, mas não vigiam. Oram demais e esquecem de vigiar. Principalmente no campo espiritual. É até meio engraçado, porque tem muitos que participam, principalmente que está muito fervoroso na oração, aí não vigia, aí o campo da batalha, às vezes, é atopado no pé, né? Aí o irmão vai e fala alguma coisa que não deveria ter falado, e alguém ouviu. E nós somos observados constantemente, principalmente porque o mundo, ele fala que nós somos a luz, né? Somos a luz, o sal. E o mundo nos observa, eles falam, olha aí, ó, não é crente? A palavra, eles falam crente, não é a Rosilene, não é o Gessele, né? Não é o Gessele, é sim, olha aí, não é crente? Olha o que está fazendo. Então, nós somos observados por isso. Aqui, a astúcia cilada do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabo, que significa caluniador, acusador. Aí, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Hoje nós temos aí os valores invertidos. O que antes era errado, hoje é certo. E hoje, a mentira, ela está tomando o lugar da verdade. Então, estão confundindo a mente, tanto que as pessoas começam a valorizar mais o erro do que os acertos. Então, tudo que fazemos, assim, de uma forma correta, de uma forma certa, o diabo vem para confundir e distorcer a verdade, né? Então, deturpar as escrituras. Nós ouvimos hoje em dia o absurdo que está tendo por várias partes da Bíblia, que alguns estão pegando partes da Bíblia e confundindo, pegando aquilo ali e confundindo a mente do ser humano. Hoje estão dizendo que Jesus Cristo é um homossexual, porque Jesus, ele tinha uma amizade mais chegada como um irmão, Jesus era mais chegado a Pedro, Jesus era mais chegado a um dos discípulos, Jesus só comia com os discípulos. Então, estão confundindo, estão deturpando as escrituras, estão mudando o que é certo. E a igreja, nessa batalha, nesse campo espiritual, ela acaba fazendo com que ela não vigia aí. Então, deturpam as escrituras, modificam, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, que nem o pastor estava falando ainda agora há pouco, o chá não sei do que, tem a vassoura da salvação, saiu aí na mídia o feijão que cura o Covid, aí estão dizendo que já estão, não é isso, o pastor lá que foi envolvido pelo feijão que cura, que é a metade do feijão, é um caroço do feijão, então, diz que não é ele, é alguém que está passando por ele, então, assim, as pessoas não têm mais o temor. E eu penso, as escrituras dizem assim, por multiplicar a iniquidade, muitos vão se dispersar,
da fé, se apostatar da fé, por se multiplicar a iniquidade. Então, o mundo ele já jaz no maligno. Só que o que está acontecendo? O diabo está pegando este campo e pegando o gancho. Ele não precisa trabalhar muito para destruir uma família. As famílias estão se destruindo. As astúcias do inimigo estão cada dia, assim, ampliando o seu campo de batalha. Começa a destruir o líder da igreja. Quem são os nossos líderes de referência? Os pastores, alguns pastores que estão caindo. Então, eles estão apedrejados constantemente. A igreja ora, mas a própria igreja começa a fazer com que? A destruir a sua própria casa. A destruição, o campo de batalha começa dentro do lar. A primeira igreja não é dentro do lar. Então, os conflitos já começam aí dentro do próprio lar. Nós vemos aí alguns líderes de referência para a igreja se decaindo, e a igreja não está vigiando. Tem algumas igrejas que aplaudem fica aplaudindo a queda de um líder. Eu acho isso um absurdo, porque não estão em constante vigilância. Estão orando, mas não estão vigiando. Então, o campo de batalha é grande. Aí começa por quem? Pelos aqueles próprios que se dizem, os próprios que se dizem assim, está orando e vigiando. Deus, ele mostra o que está por acontecer. Deus está mostrando o que está acontecendo. Ele mostra em sonho, ele mostra por sinais, ele mostra tudo o que está por vir. Deus não deixa ninguém por inocente, não deixa ninguém assim, Gisele pode me ajudar, não deixa ninguém assim por, você não recebeu nenhum sinal, você não viu alguma coisa. Deus mostra, ou em sonho, ou é o carro que prega, dá um problema. Só que a pessoa está tão olhando assim o ambiente, porque não está vendo além do campo de batalha. Já é um campo de batalha. A partir do momento que às vezes já aconteceu o testemunho de um carro bater com outro, né? Ali poderia ser uma vida a ser salva, mas a pessoa está tão preocupada com os bens materiais que nem se preocupa em salvar a alma ali. Eu já ouvi testemunho de uma pessoa que passou mal no volante e simplesmente encostou no carro do outro. O cara ficou tão assim enfurecido que ele fez. Ele foi lá, arrancou o homem de dentro do carro e disse: "Você viu o que você fez?" O homem disse: "Calma." Isso foi o testemunho que eu vi na igreja. "Calma, calma." Aí ele disse: "E você não viu? Você bateu o meu carro." O homem, a partir do momento que bateu a primeira vez o carro, o que aconteceu? Ele estava tendo o primeiro ataque de coração. Se aquele homem estivesse ali vigiando e em oração, ou estivesse orando e não estivesse vigiando, não vamos dizer que ele era um evangelho, era uma pessoa. Mas, assim, ele poderia ter salvo aquela vida? Poderia, porque o homem teve 3 ataques, e o terceiro foi fulminante. No primeiro ataque, se o homem não tivesse preocupado com os bens materiais, que é o que acontece hoje, até quem está no meio evangélico está mais preocupado com os bens materiais, com alguma coisa, do que em vigiar. Às vezes, Deus mostra, eu já vi muitos casamentos desfeitos. Por quê? Porque Deus mostrou em sonho, algo estava para acontecer. Eu já cansei de avisar meu esposo. Eu sempre estava em campanha de oração, sempre estava participando, sempre estava nesse meio. E eu sempre avisava meu esposo: cuidado, uma mulher vai vir assim, assim, assim para você, isso é cilada do inimigo, cuidado. Às vezes ele até brincava comigo aqui, dizia assim: mas ela era mesmo bonita. Eu disse: menino, tu vigia, não brinca com essas coisas. O diabo, ele não brinca. Mas aí ele não deu importância. Mas passou-se uns dias, a dita mulher apareceu lá, se insinuando para ele, se declarando praticamente para ele. Aí, quando ele lembrou, Deus mostrou. Aqui os meus filhos sempre falam assim: é a mãe de Náudia, está repreendida em nome de Jesus, é uma serva de Deus que ora, porque quem está em oração
conhece o campo de batalha e sabe as ciladas do inimigo. Sabe as ciladas do inimigo. Então, muitas famílias estão sendo desfeitas, e eu falo isso porque não vigia dentro dos seus lares, e isso está se estendendo aí afora. É um povo que está... o inimigo, ele quer derrubar quem? Os líderes, né? Quer derrubar para envergonhar quem? A igreja. Eles querem envergonhar a igreja. Envergonhando a igreja, o que vai fazer? O mundo, ele não vai querer mais olhar para a igreja, porque ele vai dizer, eu não vou para aquela igreja porque ele está pior do que aqui. Porque os que estão dentro da casa não estão vigiando. Estão orando, mas não estão vigiando, né? Semeia incredulidade. Dentro da própria casa do Senhor, tem pessoas semeadas de incredulidade. São incrédulas. Eu não acredito nisso porque não aconteceu comigo. Às vezes não acredita nem na cura do irmão, porque o diabo já semeou no coração dele, né, a incredulidade. Ele não acredita. Aí ele diz, eu não acredito porque eu tenho 30, 20 anos que eu estou aqui na fé e nunca fui curado. Mas por que será? Será que ele buscou mesmo o Senhor? Será que... Tem gente que fala assim, eu conheço a Bíblia toda, mas não está liberto. Não está liberto. Então, assim, revestivos de toda a armadura. Quando você é revestido da cabeça aos pés, pode vir a fofoca que for, você não será atingido. Irmão, falaram isso de você. Foi meu irmão? Amém. Glória a Deus. Irmão, você sabia que estão falando assim de você? Amém, Jesus. Glória a Deus. É sinal de que eu estou sendo vista dentro da igreja. Amém. Os conflitos contra o reino, ponto 2, das trevas. Essas declarações indicam que a batalha não é física. Eu estou pulando aqui para não... Os irmãos já têm a revista em casa, já leu tudinho, já está bem esmiuçado. Então, eu vou só nos pontos que já sabe do que eu estou falando, né, irmãos? Então, essas declarações indicam que a batalha ela não é física. A nossa batalha neste mundo ela não é física. Ela é espiritual. Só que as pessoas só querem ver aquilo que possa, que nem os filósofos, ver, sentir, né? Que possa ver e sentir, né? E tem uma outra palavra que eu esqueci agora. Então, mais travada no mundo espiritual. Tem um filme que eu mostrei para os adolescentes há muito tempo atrás, que é Van Helsing, Entre Anjos e Demônios. Eu trouxe esse filme, Frankenstein, Entre Anjos e Demônios, uma coisa assim. Eu trouxe esse filme, a princípio eu achei que era um filme de terror, mas aí eu fui ver a sinopse do filme, e ele retratava mais ou menos uma realidade. Quem lê a Bíblia conseguiu identificar alguma coisa da Bíblia ali, entre anjos e demônios. E os anjos diziam assim, nós batalhamos muito à noite, porque é à noite que as trevas vêm. E enquanto eles dormem, enquanto os humanos dormem, nós temos que lutar por ele. Aí o Frankenstein, o diabo, ele queria o Frankenstein, porque ele era um corpo vazio. E o demônio queria o corpo vazio para que o seu filho habitasse. Aí ele dizia assim, eu preciso de um corpo vazio, eu preciso de um corpo vazio. E esse corpo aqui me serve, porque ele já vive muitos anos. Aí, de repente, no filme, ele fala assim, isso é batalha espiritual. Ele fala assim, alguém fala para ele assim, mas você tem... Ele fala assim, eu tenho escolha. Eu escolho o que eu quero que entre em mim. Aí eu falei para os meus adolescentes, está vendo? Ele se dizia um homem vazio. Por que vazio? Porque ele era um corpo e uma alma, mas ele não tinha um espírito. Então, ele não tinha um espírito, ele não lutava por ninguém. Ele disse, eu não luto por ninguém, eu luto por mim mesmo. Mas, de repente, ele teve uma escolha, eu escolho, eu não quero você dentro de mim. E o espírito saiu de dentro do corpo dele. Uma batalha, eu falei, tá vendo como que é a batalha? Mas vocês só querem ver aquilo que possa dar porrada e o sangue descer. Isso não é batalha. Batalha espiritual, ela
ela é dolorosa, ela é cansativa. Mas, se você tiver revestido a armadura, você sobrevive. E nunca uma batalha é igual a outra. As agências das potestades do ar. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos, que significa, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Então, esses demônios, eles têm poder para agir. Aconteceu há muito tempo atrás uma reportagem de um menino que estava drogado, ele morava só ele e a vozinha dele, a pessoa que ele mais amava nesse mundo. A vozinha dele, acho que era do meu tamanho, se duvidar, um pouquinho menor. Ele estava tão drogado quando ele chegou em sua casa, que o demônio confundiu sua mente, ele matou a vozinha dele de uma certa forma, que ele foi preso. Quando ele voltou a si, alguém perguntou para ele, por que você matou sua vozinha? Ele disse, eu não matei minha mãezinha. Não, não, não. E ele começou a cair em prantos de choro. Eu matei um urso enorme que estava na minha casa. Tinha um urso e ele veio para me atacar. Eu imagino que a vozinha dele deve ter feito assim para ele parar. Meu filho, pare, meu filho, pare. Mas ele via o urso querendo atacar ele. Ele disse, o urso queria me matar. Eu peguei a faca e matei o urso. Pode olhar lá que tem um urso na minha casa. Aonde que São Paulo ia ter um urso? Mas na mente dele, ele viu um urso. Batalha espiritual. O diabo, ele confunde a mente. O diabo, ele lança contenda. O diabo, ele lança fofoca. E as pessoas, elas são tão atingidas pelo o que está acontecendo que elas nem observam a vigilância. Elas acabam pecando. Algumas mulheres, por confundir, já aconteceu, batalha espiritual. Aconteceu do celular do meu marido, uma mulher mandar uma mensagem para ele. Vamos supor que eu não sou crente. Eu chego, pego o celular e quebro na cabeça dele todo o celular, porque... Mas não, eu cheguei, conversei com ele. Você viu que uma moça mandou uma mensagem para você? Você viu? Ele falou, responda para mim. Aí eu fui e respondi para ela, né? Do jeito que eu gostaria de responder, porque ele me autorizou, né? Nunca mais essa moça veio com papo pro lado do meu esposo. Mas eu não cheguei quebrando a casa, quebrando tudo. Primeiro eu vim saber o que era, o que estava acontecendo. Aí ele disse, já é a terceira vez que essa mulher manda mensagem para mim e eu não sei quem é. Aí eu disse, bloqueia ele, faz isso aí para mim. Né? Mas é certo, irmãos, que nós esposas, a gente fica aqui, meu Deus, será que está acontecendo isso, né? Então, o diabo, ele começa a confundir a mente da gente. Meu Deus, ele está me enganando, não deve ser a primeira vez, misericórdia. Não. Então, eu sei que o mundo que estamos hoje, 2020 para cá, os homens não são mais os caçadores, são as mulheres. Aí, se eu for brigar por cada mulher que venha querer dar em cima do meu marido, eu acho que eu não tenho mais casamento. Então, é uma experiência que eu trago para a minha vida, mas eu falo para ele, vigia, porque o diabo, ele confundiu a Eva, e ela caiu. E ela induziu seu esposo, e ele caiu, e ambos perderam a bênção. Então, preste atenção. Vigia, homem, ora. As agências da potestade, né, do ar, a letra B, eles são malignos. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Não vai para o bem, é sempre para o mal. Né? Seu filho chegou revoltado em casa, aí você pega e dá-lhe uma surra nele, não sabe nem o que foi que aconteceu. Saiba, tem muitos irmãos e muitas irmãs que não tentam investigar a história, não tentam ir ao pé do que aconteceu, uma investigação. Né? A polícia, quando vem prender um bandido, ele já vem já com a convicção de que os fatos foram aqueles mesmos, já tem as provas, já tem ali o cúmplice, ainda tem até testemunha. Só o que acontece? Muitos lares destruídos por não vigiar, por não estar em constante vigilância, por estar orando, mas não estar vigiando. Né?
seja estar cansado do trabalho, seja estar fadigado da rotina, né? Seja o que for. Orou, não vigiou. Os demônios, eles são astutos. É batalha espiritual, não é física. Só que a pessoa está levando para a batalha física. Estão sendo destruídos, as famílias estão sendo destruídas, a igreja está sendo destruída. Por quê? Por não vigiar. E a fé, o que acontece? Ela fica morta, ela vai amornando, e é isso que o diabo quer. Né? Então, aqui não há queda da igreja. A igreja, ela é exortada a não temer. Aí a pessoa acaba temendo. Qualquer ventaninha que dá, qualquer sofrozinho que dá, aí, eu não vou mais para a igreja. Porque o pastor isso. Porque aquilo. Porque aquela irmã me olhou torto. Gente, eu já fui chamada até de demônio dentro da igreja por uma irmã que vivia constantemente em oração. Essa irmã não está mais na igreja, tá? Mas ela me chamou de demônio. Ela já me chamou de demônio. Eu disse assim, irmã, a senhora não está bem, não. Ela, sai daqui, demônio. Aí eu disse, misericórdia. Aí eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu fiquei tão assustada com a irmã, porque eu nunca tinha visto aquela reação da irmã. Mas depois eu fui descobrir que a irmã estava passando por uma luta, o filho dela estava brigando com ela, não parava em casa, e ela não tinha marido, e eles estavam quase aos tapas, mãe e filho, e depois eu fui saber da luta que ela estava tendo. Mas eu fui a primeira pessoa a receber o baque, graças a Deus, porque se fosse uma outra irmã, meu Deus, o nome dessa irmã tinha rodado dentro da igreja. Mas ninguém precisa saber que foi a irmã não está mais nem na igreja. Mas luta espiritual, Se você está orando, vigiando, não vai temer isso aí. Amém. Eu falo demais, irmão. Me desculpa. E é porque eu tento resumir. Muito Mas bom. A batalha espiritual, ela é ampla, não tem como fugir de alguma coisa, e a atualidade está aí, e nós estamos vendo o que está acontecendo, mas muitas pessoas não estão vigiando, estão mais condenando, estão mais pegando a palavra de condenar, acusar, do que o fruto, né, irmã? Um fruto, né, com os 9 gomos. Tem gente que só pega o que é para ele, o que é para o outro ele não quer. É o bom samaritano, se colocar no lugar do outro, mas ninguém quer. Ainda mais quando é o inimigo. Muito bom. Só atualizando, a gente já viu aí a preparação, né? O pastor falou sobre a preparação do soldado. A irmã já passou aqui qual é o campo de batalha que ocorre essa guerra. Agora, mais propriamente dito, o pastor vai falar aqui sobre as armas espirituais, né? Pastor, é com Muito você, bem. pastor. Muito bem, José. Eu vejo um ponto assim, interessante, aqui que a irmã Juliana falou. A gente observa como é a organização demoníaca, como eles se organizam, né? Como eles estão organizados, né? Essa classe, tudo dividido, aí, principados, potestades, príncipe das trevas, né? E hostes espirituais. Então, tem uma hierarquia aí na organização aí do inimigo, e quando a gente vê aqui a letra que a irmã citou aí, eles são poderosos, eles são malignos, e eles são astutos. Isso me fez lembrar daquela pirâmide administrativa de Maslow, né? Que ele faz uma pirâmide, né? E coloca aí, e eu assim, de repente encontrei essa pirâmide, né? A letra A, os poderosos, seria a parte operacional, que eles operam com poder, né? E eles são malignos, é a parte tática. Eles trabalham com táticas específicas. E, por último, lá em cima, eles são astutos, seria os estratégicos,
a estratégia deles. Então, nós temos estratégia, temos a estratégia, o tático e o operacional. Você vê como eles são bem organizados, no intuito de quê? De atacar o reino de Deus. Não é interessante. Eles vão mandar, quando o inimigo tem um alvo, vamos dizer assim, de um crente, de um membro da igreja. Eu entendo aqui, pelo que a gente tem, ele manda um principado. Não é? Então, a questão liderança da igreja, a irmã frisou aí, eles são atacados já por príncipes, né? Ou melhor, por potestades. E príncipes das trevas, hostes espirituais, estão num escalão bem alto, buscando exatamente os altos escalões da igreja também aqui na Terra. Né? Foi só uma observação aqui, se você quiser comentar antes de eu entrar aqui no ponto. Achei muito interessante isso aí. Realmente é uma organização tremenda, então por isso que a igreja tem que estar em constante oração, porque a cilada deles são tão assim, dentro de uma sutileza, né? Eu imagino o susto que Pedro teve quando Jesus Cristo olhou para ele assim, para trás de mim, Satanás. Eu acho que ele até deu um susto assim, olhou para trás, será que é comigo mesmo? Porque ali, nem Pedro não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Então, é uma estratégia, são muito organizados, então, por isso que estamos aqui, só com muita oração para nós vencermos essa batalha. Pode prosseguir, pastor. Então, o terceiro ponto diz as armas espirituais indispensáveis ao crente. Né? Primeiro, a armadura completa de Deus. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. E era, diga-se de passagem, era que aquele povo ali, eles conviviam direto, hora por outra, eles se deparavam com esses soldados romanos, porque eles cuidavam de fiscalizar exatamente o império, a questão de sonegação de imposto, e o soldado era muito usado para conquista de reinos, conquista de terra, de império, para que se pudesse ampliar o império ali daquele imperador. Então, era comum as pessoas encontrarem com o soldado romano. Né? Então, tudo era voltado ao soldado romano. O salário o salário base era o salário do soldado romano. Né? Então, era tudo base. O que nós temos hoje como base é o salário mínimo. Lá, naquele tempo, era como base o salário do soldado romano. Isso aí para você ver como é interessante. E Paulo usa essa metáfora aqui, trazendo um elemento conhecido de todos. Mas talvez alguns detalhes desse soldado não eram observados por aqueles crentes. E Paulo, quando manda essa carta aqui para os irmãos, de repente, imagina só, eles lendo essa carta e vendo agora, confrontando aquilo, vendo aquilo que ele encontra na carta aos Efésios, eles estão vendo ali, se deparando, que realmente, de fato, existia no soldado romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. É interessante a gente observar isso aqui, que a armadura ela deve ser completa. A primeira coisa, completa. Paulo vai falar, ele fala de cima a baixo, desde o capacete, o peitoral, né? o colete, as vestimentas ali de proteção junto ao coturno do soldado, que é conhecido hoje, aquela bota, ela tem um alongamento, e o calçado, o tipo de calçado que ele usa. Então, ele coloca tudo. Veja que esse soldado ele está completamente protegido e preparado. Não adianta, né? Não adianta se proteger só a cabeça. Não adianta usar somente um colete.
eu trago aqui no linguajar de hoje, não adianta só usar um colete para proteger o peitoral, não adianta se calçar somente o coturno, né? Até a própria vestimenta, ela hoje é adequada. Então, diz o seguinte, que é a armadura completa, não pode faltar nada, né? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias. Isso aqui lembra o que aconteceu com Davi, né? Sim. Davi está diante de Saul, pronto, se colocando à disposição para enfrentar Golias, o gigante, e o que acontece? O Saul está preocupado com ele. Ele disse, esse menino, será que esse menino tem preparo? Será que esse menino sabe manusear? Aí colocou as vestiduras, as armaduras do rei, vamos colocar no Davizinho aqui. Não serviu. Não serviu, a espada ele não tinha condição, nada daquilo serviu. Ele disse, rei, peraí, fala o seguinte, eu tenho as minhas próprias armas, a minha armadura completa já está comigo, isso não precisa se preocupar, não. Então, não é para usar, ele está dizendo que na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, né? É aquilo que a irmã acabou de falar, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se fosse para lutar contra pessoas, a gente usava o que? A lei, usava a força bélica, usava alguma coisa aí para destruir aquela pessoa. Não, mas aqui é espiritual. Aqui é um mundo invisível. Quando se fala aqui dessa batalha, estamos falando de inimigos invisíveis, né? Que eles são invisíveis aos nossos olhos materiais, e quando Deus nos permite um pouco conhecer desse mundo espiritual, dessa batalha. E eu digo aqui um pouco, porque se fosse na totalidade, a gente desanimava na mesma hora. Imagina só quando aquele servo de Eliseu, ele vê os inimigos, o inimigo, os soldados ali presentes, ele fica aterrorizado. Mas Deus diz assim, mas o Eliseu diz o seguinte, Senhor, abra os olhos desse camarada, para ele enxergar um pouquinho o mundo espiritual. Só que o que ele queria que ele visse era o exército, não o exército espiritual inimigo, mas agora um exército espiritual de Deus que estava a favor deles. Então, quando ele foi aberto os olhos espirituais e enxergou esse exército celestial, esse exército de Deus, aí ele se empolgou. Ele disse, agora ele criou força e disse, o negócio agora vai. Né? É muito mais do que estão conosco. Então ele se animou. Então, essa batalha no mundo espiritual, nós não temos a visão. Ele é oculto. Só enxergamos através de olhos espirituais. Então, as armas, diz Paulo que essas armas têm que ser poderosas em Cristo, ou seja, elas são originadas de Cristo. 2. As armas indispensáveis de defesa. Eu vou contestar aqui um pouquinho, porque é o seguinte, tem um adágio popular, bem dito, bem falado, o seguinte, que o melhor ataque é o quê? A defesa. Né? Então, o momento que nós estamos nos protegendo, automaticamente já estamos prontos para um ataque. O comentador coloca aqui as armas indispensáveis de defesa. Elas são de defesa e, ao mesmo tempo, elas podem ser aí de ataque, porque estamos nos protegendo para os ataques. Então, usando aí essa afirmação que eu acabei de citar, o melhor ataque é a defesa, então, se nós não cuidarmos, por isso que Paulo diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, cuida de você. Né? Se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não estamos prontos para o ataque. Né? Então, o que diz? Letra A. Cingindo os vossos lombo com a verdade. Irmão, isso aqui é coisa forte. Se nós vamos pregar o evangelho da verdade, se nós temos o espírito da verdade, então nós devemos, aquilo que a palavra de Deus diz,
andar em verdade. Você imagina um crente para estar pregando um evangelho tão poderoso, tão transformador, em que ele não convive com essa verdade. A vida dele não reflete essa verdade. Então, isso daí já é um campo que está desprotegido. Então, está desprotegido. Ele não tem como, na hora que o inimigo atacar, ele não vai ter como defender, porque a verdade, ela deve ser, aqui, como diz a palavra de Deus, cingindo os vossos lombos com a verdade. E a letra B. Então, a verdade, ela torna-se uma arma poderosa. O que foi que Jesus disse? Frase bem conhecida, até de campanha política. Conhecereis o quê? A verdade. E ela vos libertará. A verdade dita, ela é capaz de atacar o quê? O mal que a mentira está ocasionando. Satanás chegou só com mentira, mentindo para Jesus. Foi que Jesus usou a verdade, né? A palavra, ele mesmo tinha dito, a minha palavra é a verdade. Por isso que Jesus usou a verdade para atacar o inimigo, né? Enquanto o inimigo colocava, Satanás colocava algumas coisas, dizendo, isso aqui é meu, tu deve me adorar. Ele disse, olha, mas está escrito isso, assim, assim, assim. Né? Só o Senhor teu Deus adorarás, a ele prestarás culto. E o texto que nós já conhecemos lá de Mateus capítulo 4. Letra B. Vestida a couraça da justiça. Né? Isso aqui está falando de uma vestimenta, nada mais essa vestimenta aqui do que um colete. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, nada mais é isso aqui do que um colete, que se o soldado usa para proteger a parte da frente, o tórax, o peito, as costas, né? E veja que ele está dizendo, vista, tem essa vestidura. Só voltando um pouquinho aqui, essa cingindo os vossos lombos com a verdade, é um cinto, isso aqui fala de um cinto que está entrelaçado em nós e que nos dá liberdade. Isso é uma coisa muito... A verdade, ela é recheada da liberdade. É uma coisa muito interessante. Quando se fala em liberdade, é liberdade para ir, para voltar, para correr, para ir para algum local. Então, cingindo o vosso lombo com a verdade. Fala de cinto. Um cinto que está à nossa cintura. Observe o seguinte, eu vou trazer aqui uma coisa para vocês e quem está nos ouvindo, nos assistindo, para vocês observarem. Observe o uniforme do soldado, tanto do Exército como da Polícia Militar hoje. Antes, o uniforme da Polícia Militar, aquela blusa que é chamada gandola, ela era colocada por dentro da calça, certo? Ela era colocada por dentro. E aquilo dali foi constatado que o soldado não tinha... E depois de entrelaçado com o cinto, era problema na hora que o soldado tinha que correr, na hora que ele tinha que saltar, na hora que ele tinha... Porque aquilo privava ele. Observe o uniforme hoje. Aquela roupa, aquela gandola, aquela blusa, ela está à vontade, ela está por cima da calça. Só existe apenas o cinto da armadura, dos armamentos que estão por cima dela. Ali não é à toa, está de acordo com isso que nós estamos vendo aqui, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. Então, ele tem liberdade para correr, para saltar, se for que tiver que correr o quanto mais rápido possível, ele corre e aquele uniforme não vai atrapalhar. E, pelo contrário, o cinto dá mais sustentabilidade nessa hora de movimentação. Foi provado isso, por isso que foi aprovado esse uniforme. Beleza? Letra C. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tá? Esse calçado desse soldado romano, ele era estratégico para não deslizar. Se ele tivesse que enfrentar alguma situação, ele correria e tinha sustentabilidade.
O evangelho aqui também é do mesmo jeito, calçado o evangelho da paz. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Pedro disse o seguinte: irmãos, vocês estejam preparados no conhecimento da palavra, para quê? Para que alguma ocasião alguém vier até vós perguntando, indagando a respeito da salvação, vocês estejam preparados para falar disso. Paulo recomenda a Timóteo que deve ser preparado, né, na palavra, que maneje bem a palavra da verdade, que não se envergonhe, né, lá de Timóteo, me fugiu aqui a memória, capítulo 3, né, que esse soldado estar, o obreiro deve estar preparado nisso, manejar bem a palavra da verdade, que não se envergonhe, e em combinação com o que Pedro diz, ou seja, se alguém lhe perguntar, se alguém lhe fizer uma indagação, esteja pronto para responder com a verdade, com a palavra do Evangelho. O que nós vemos hoje é crente despreparado a respeito disso, José. Crente despreparado a respeito disso. Se de repente, num dia de sábado, um testemunha de Jeová bate lá no portão dele, querendo conversar, ele grita: Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E corre para dentro de casa. Por quê? Faltou o preparo. Ele não está preparado para isso. Ele não tem firmeza do que ele vai fazer. Ele não tem firmeza sobre a sua salvação. Ele não tem firmeza nos textos que a palavra afirma sobre a sua salvação. Então, o soldado precisa estar calçado os pés na preparação do evangelho da paz. É muito interessante isso aqui. Letra D, tomando sobretudo o escudo da fé. Ele era longo, retangular, feito de madeira e couro, e o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebelião disparada pelo diabo. Ora, nessas guerras, o que acontecia? O soldado inimigo, eles armavam aquelas flechas rodeadas de pano, de combustível, e ateavam o fogo e jogavam as suas flechas. Aonde aquelas flechas acertavam, paravam, elas incendiavam. É por isso que é chamado dardos inflamados do maligno. Imagina quantos crentes hoje não mudaram rapidinho de opinião, a sua fé foi atingida, mudaram de posição, foram para uma faculdade. Quando chegaram lá, que ouviram história de professores contando história besta de filósofo, né, que precisa ver para crer, não sabe se existe, se vivo, logo existe, se não existe, é porque não vivo. Então, mudaram rapidinho a sua posição, a sua postura, né? Agora, diferentemente daquilo que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. O que é isso? É fé inabalável. Ele disse, pronto, eu creio em Deus e pronto. Jó, o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Todas aquelas conversinhas que chegaram para Jó não abalaram a sua fé, porque ele foi bem enfático em dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E uma certa ocasião ele diz, o anjo do meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, esteve aqui. É interessante isso aqui. E por último, e aqui ainda o capacete da salvação, o capacete que protege, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo. E o que podemos falar sobre isso? São muitas vezes crentes que, se você chegar e perguntar para ele, você tem certeza da sua salvação? Ele não vai ter tanta certeza, porque ele não está firme na convicção, naquilo que a palavra de Deus garante a respeito da salvação. E, por último,
ele diz aqui que é a imprescindível arma ofensiva. Nós falamos sobre a espada do Espírito. É um confronto. Esse confronto, essa guerra, ela é coletiva, mas também ela é pessoal, ela é corpo a corpo. O inimigo pode atacar a igreja, mas pode atacar um crente individualmente. Mas a verdade é que a igreja tem que estar preparada com as armaduras de Deus, na igreja, no seu coletivo, e o crente individualmente precisa estar preparado com as armaduras de Deus para ficar firme no dia mau, como Paulo diz em Efésios. Deus abençoe. Muito bom, muito interessante, né? Temos aqui a conclusão. A conclusão, basicamente, ela vai falar sobre o equilíbrio, né? Que o crente ele não deve subestimar, né? Esses ardis de Satanás, né? E também não se amedrontar. Então, é aquilo que o crente adquire através do fruto do Espírito, que é a temperança. Então, o crente tem que estar temperado quanto a essa questão dessas batalhas espirituais, né? Eu tinha até falado aqui a respeito, às vezes, tem pessoas que querem espiritualizar algumas situações cotidianas da vida para se eximir da responsabilidade, né? Eu já vi casos de testemunho de pastor falar que alguém chega no pastor, ora por mim porque eu estou passando por uma grande tribulação, o inimigo está tramando tanto contra mim, eu estou todo endividado, meu cartão de crédito está estourado e eu estou numa situação difícil. Aí o pastor diz para ele, mas o inimigo, ele pegou o seu cartão de crédito, ele foi lá na loja, passou lá. Então tem algumas coisas que é nossa responsabilidade. Então, eu achei muito interessante, pastor, que o senhor disse quanto à diferença, né, da armadura, né, e das armas, né? Então tem uma responsabilidade nossa e Deus, conforme nós trabalhamos a nossa responsabilidade, Ele nos galardoa com essas bênçãos espirituais, tá bem? Então é basicamente isso, que os irmãos possam buscar o discernimento, que já foi falado nessa noite, para saber aonde que o inimigo está querendo enfiar, ver uma brecha, né? Lá em Neemias fala assim, eu procurei em volta dos muros para ver se encontrava alguém nas brechas, mas homem nenhum eu encontrei. Então o soldado ele tem que ter cuidado com essas questões, tampar essas brechas para que o inimigo não venha assim encontrar ele com a guarda baixa, né? Isso aí fala da vigilância, né, que já foi comentado. Agora, partindo aqui para os nossos pontos finais aqui, eu queria deixar aqui com a irmã Rosilene para fazer as suas considerações, e logo após o pastor também faça as suas considerações, pastor, e já possa encerrar esse momento com oração, tá bem? Maravilha. Bem, irmãos, na conclusão aqui da revista, né? A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Mas também o cristão pode ser um tolo de dizer, eu vou bem ali naquele terreiro de macumba, né, afrontar, né? Jesus, ele não era um homem que veio afrontar ninguém. Ele caminhava, ele sofreu todas as ciladas que o inimigo pôde, mas ele foi bem sutil e usar a mesma estratégia que Satanás vinha, usando a palavra
a palavra, e com a palavra Jesus também se saía, né? Agora, alguns irmãos querem, né, por vias de fatos, afrontar, né, e pela força física mesmo, não consegue, tem uns que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Teve uma lição que o Gisele falou, né, que tem que saber se ele é melancólico, se ele é sanguíneo, tendo o fruto do Espírito, sabendo lidar, conhecendo a palavra, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, se você conhece a verdade, sabe que aquilo ali não é para você, então não vá. Meu esposo tem um primo que ele era novo convertido. Aí ele chegou o período do carnaval, ele estava vendendo uns trem lá, uns lençóis. Aí ele pegou e disse que o inimigo laçou ele. Aí eu digo, como assim que o inimigo te laçou? Aí ele disse, rapaz, eu estava vendendo minhas lençóis e tal, aí passei ali pelo... Como é que é? A banda do Vai Quem Quer. Passei ali pela banda do Vai Quem Quer. Eu digo, e por que tu foi por rumo de lá? Se tu sabia que o diabo estava para ali, por que tu não foi para o outro lado? A palavra diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se tu já tinha uma queda pelo carnaval, aí tu vai dizer lá, só dar uma olhada, ou evangelizar lá. Isso aí, rapaz, isso aí tu merecia uma surra bem dada, que é para tu tomar vergonha nessa tua cara. Eu falei desse jeito pro primo do meu marido. Aí ele disse, não, mas foi o diabo que me tentou. Que te tentou, rapaz? É tu mesmo que tu foi para tua vontade mesmo, tu já era desse piseiro, tu foi lá querer olhar, tu foi lá querer ver o que tu gostava de ver antes, não vem com essa conversa não, né? Aí no final das contas acabou que ele foi para lá mesmo, então ele não estava mesmo fixado na rocha, né? Ele queria o lado dele puxava para aquilo lá, se ele quisesse mesmo se libertar, ele teria se libertado mesmo verdadeiramente. Então, a igreja ela tem que estar preparada e não temer, mas também não deve estar afrontando. Né? A Bíblia diz que tolo é aquele que discute com o outro. Então, a pessoa tem que saber conhecer a palavra, buscar no Senhor e buscar, né, vigiar. Orar, vigiar, se preparar, porque essas coisas vão vir. Eu gosto muito de dizer assim, aprenda com os erros dos outros, porque Provérbio diz assim, que é para a gente aprender com os erros dos outros, porque nós não vamos viver tempo suficiente para errar e aprender com seus erros. Aí eu falo, Urso Branco está cheio de gente, e não é a primeira vez que foi preso. Ele errou, foi preso, aí ele saiu, errou de novo, foi preso, aí ele saiu, errou de novo, voltou para o mesmo erro. Então, ele aprendeu com o erro dele? Não. Dentro da igreja também tem gente assim, que ainda não aprende com o erro do outro, que caiu, passou por aquela dificuldade, mas ele quer ir lá ver, ele quer ver se ele consegue quebrar o olho, a perna ou alguma coisa, e ainda quebrando, ainda não aprende. E é complicado uma situação dessa, né? Porque tem muitos assim. Mas, assim, a igreja tem que estar preparada. A igreja é um local cheio de defeitos, né? Já dizia todas as pessoas vêm remendadas. Um comentarista, né? De olhar para os defeitos do que buscar os acertos. Mas um dia a gente chega lá, em nome de Jesus, né, professor? Com certeza. Foi o que Jesus deixou, né? Sério, eu quero agradecer. Manda um abraço aí para as Rosinhas de Saron. As irmãs das Rosas de Saron, agradeço essa oportunidade, né, por estar aqui, junto ao pastor Juscelio, a passar essa lição. Espero poder ter colocado uma interrogação, como eu sempre digo. Eu gosto de colocar sempre uma interrogação para buscar mais, orar mais, vigiar mais e buscar na palavra do Senhor, né, a verdadeira e pura, né, o serviço de Deus. As irmãs, eu agradeço de coração, e ao pastor, essa oportunidade, ao Juscelio. Amém. Pastor, pode encerrar, orando por esse momento, encerramento de um trimestre, né, uma aula abençoada, e que Deus possa, né, pairar essa pandemia aí, e acertar essas questões desses decretos, uns decretam e outros desdecretam, né, para que a gente pode voltar. E o tempo está lá muito bonito, só nos esperando voltar.
Pois é. Inclusive, aí, aproveitar que amanhã, sábado, nós vamos, inclusive, convidar você, se você estiver aí de folga, a gente vai no sábado lá lavar a igreja, né? E precisamos retirar aqueles bancos de lá, e aí, se podendo aí dar uma chegadinha lá para 7h30 da manhã, a gente vai estar lavando lá a igreja, porque nós estamos na expectativa que, quem sabe aí, não muitos dias mais, a gente pode voltar aí, nem que seja na nossa escola dominical reduzida, os cultos reduzidos, e para a gente não encontrar a igreja daquela forma lá, suja, né? Por isso, vamos cuidar um pouquinho da igreja, da aparência da igreja. Mas está ficando muito legal, tá bom? Amém. Oremos. Sim. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar por esta lição tão maravilhosa, esse trimestre, Senhor, que o Senhor nos deu, e mesmo assim distante da nossa igreja, mas podemos acompanhar os ensinos tão especiais para nós, através da nossa escola dominical, da nossa revista da CPAD. Senhor, te louvamos pela vida de cada aluno da nossa escola dominical, dos professores, os coordenadores, todos aqueles que estão envolvidos na tua obra. Abençoa, Pai, poderosamente, o servo, irmão Juscelio, a irmã Rosilene, Senhor, todos nós que participamos aqui desse momento, e que essa lição explanada, ela venha, Senhor, fortalecer a vida de cada crente, aqueles que tiverem o alcance desse ensino que foi ministrado. Pai, nós te oramos e pedimos a tua bênção sobre cada família dos teus filhos, dos teus servos, do nosso setor, da nossa igreja, e dar-nos a oportunidade de, tão logo, nós retornarmos para a tua casa, para estar te servindo em obediência aos teus mandamentos e à tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem. Então, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, irmã Rosilene. Valeu. E que Deus abençoe Obrigado. todos nós em nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrado em nome de Jesus. Amém. Amém.